Hoje o Vasco enfrenta o Independiente del Valle em Quito, jogo de ida do mata-mata que vale vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. A volta do Brasileirão não foi do jeito que o torcedor do Vasco queria. Termina a partida em Brasília. 0 Vasco, 2 Botafogo. Com a parada, a gente achou que ia dar uma melhorada, mas não veio legal contra o Botafogo. O time do Vasco, hoje, o que falta é confiança. Desde domingo, a equipe está em Quito, trabalhando para deixar para trás os erros da derrota de sábado para o Botafogo. Seleção errada de passe e uma demora que a gente não tinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Isso a gente não podia ter errado e são correções fáceis de serem feitas. Hoje o time tem pela frente o Independiente del Valle, primeiro jogo do mata-mata que vale vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Garrel, Alex Teixeira. Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Felipe Coutinho, que foi substituído no jogo contra o Botafogo, não viajou para o Equador, porque está com dores na panturrilha esquerda. O volante Thiago Mendes, recém-contratado, ainda não estará à disposição. O treinador já sinalizou que o elenco precisa de mais reforços. A prioridade do Vasco é contratar um atacante nesta janela de transferências. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, já montou uma lista de jogadores da posição e enviou para o técnico Fernando Diniz. A gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só por contratar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Hoje tem Vasco na tela do SBT com a Sul-Americana. O Cruz Maltino encara o Del Valle. Na altitude de Quito, com transmissão a partir de 9h15. 9h15 começa a bola rolar aqui. A gente vai ver o VT. Ele tá fazendo essa cara, mas 9 horas ele já tá ligadinho. Eu não te conheço, Lucas Pedrosa. Fica fingindo que vai abandonar o Vasco, nunca abandonou. Tá bom. Até porque não pode, né? É o que eu falo, quem se relaciona com o Vascaíno é igual você. Seu marido é o quê? Vasco. Se a gente não abandonou o Vasco, a gente não vai abandonar vocês. Eu tenho essa, eu me agarro nisso, Valvenê. Eu penso, gente, se esse homem, eu fico vendo ele lá na sala com o Vasco, se esse homem nunca abandonou o Vasco, ele nunca vai me abandonar. Nunca, nunca. Olha isso. E daqui a pouco, neste telão, Flávio Vinick, direto de Quito. Coisa linda. Muito bem. Hoje, 9h15, começa a nossa transmissão. Vamos para um VTzinho? É isso? E na volta, tem Flávio Vinick no telão, direto de Quito. E aí, eu gosto quando ele entra com aquele casaco do SBT, chique demais. Casaco tipo pneu. Preparação intensa no CT da LDU para um dos principais jogos da temporada. O Vasco encara o Independiente del Valle hoje às 9h30 da noite na altitude de Quito, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque de Felipe Coutinho. O meia sentiu a panturrilha esquerda e sequer viajou para o Equador. No restante do time, a escalação deve ser parecida com a que esteve em campo na derrota para o Botafogo. A semana de treinos do Cruz Maltino foi intensa, ainda na busca pelo melhor rendimento. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso e vou corrigir. A partida entre Independiente del Valle e Vasco terá transmissão exclusiva do SBT na TV aberta a partir de 9h15 da noite, em um confronto visto como prioridade para a torcida vascaína. Muito bem, entrei na sua casa e nem te dei boa tarde para você também. Você participa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio, tá aí na sua tela, @SBT Rio, assim você segue a gente lá no X, o antigo Twitter. Cara, essa questão tá tão aberta que eu me recordei aqui rapidamente. O Tietê já fez a função do Coutinho. O Tietê já foi escalado como camisa 10, um terceiro volante um pouco mais avançado, com essa característica. Então não duvido dele colocar o Tietê como o meio-campo para poder fazer essa transição e colocar também mais um volante, seja o Matheus Carvalho, seja o Jair, tem o Paulinho também, que são jogadores que podem atuar nessa função.
Eu, sinceramente... Olha quanta qualidade você falou aí. Tem Jair qualidade, mas tem Paulinho, pouca então... saúde, Fernanda. Eu me preocupo com isso. Tem pouca saúde no sentido de intensidade dentro de campo. O Tietê é um cara que corre, que se desgasta, que se dedica. O Hugo Moura também faz isso. Mas quando você olha para o Jair ele é um jogador muito técnico, mas pouco efetivo nessa questão da marcação. O Matheus Carvalho é um jogador que, para mim, tem muita dificuldade, a temporada dele é muito ruim. A verdade é essa. E aí, você olha para esse elenco do Vasco da Gama, para as peças da frente, o Garré também não é esse jogador de característica de intensidade. O Alex Teixeira não é. Então, o que eu mais falo nesse momento, ainda mais para a tendência que está se tornando o futebol mundial, o Vasco precisa de saúde. Ainda mais para esses jogos em altitude, jogos difíceis, com uma equipe que deve controlar o jogo. O ponto positivo é que o Fernando Diniz, jogando na altitude, jogando lá em Manaus, jogando no Rio de Janeiro, ele mantém o estilo de jogo dele. Então pode ser que ele consiga surpreender também o Independente Del Valle, mas eu não acredito nisso. Será que não tem uma surpresinha aí? O Estrela tá ok? Viajou? Viajou. Será um e Lodge? deve estar no banco. Vai mas ver, eu não acho sei, difícil ele colocar o Estrela voltando de lesão como titular. Sim. Eu acho mais fácil até... Você lembra o jogo do São Paulo? O menino arrebentou e foi a estreia ali, né? Eu penso assim, como é um jogo de altitude, eu gosto sempre de mencionar isso, a gente não pode normalizar a altitude, você fazer uma crítica a um jogador após um jogo na altitude, porque é extremamente complicado. Eu faria o feijão com arroz, sem arriscar nada, também, sabe? Benê. No máximo, assim, você bota o Garré, talvez, beleza, mas eu começaria com 3 volantes. Faz o básico nesse caso aí, algo que ele já vem treinando assim durante a parada da Copa do Mundo de Clubes, porque se você tentar inventar, de repente os jogadores vão ter dificuldade de entender, ainda tem a questão da altitude, então pode ser arriscado. Placar de hoje eu começo. Flavinho, quero você, hein? Vamos lá. Placar da amizade. 1-0 Vascão. Esse é o placar da amizade, né? Placar da sinceridade, meu amigo. 1-1. Pra mim vai ser 1-1. E vai ser uma coisa, um jogo cansativo pra todo mundo. Eu vou com você, Flavinho. Eu vou deixar o Flavinho por último porque eu dou tchau pra ele. Tá. Vene Casagrande, sua vez. Placar da amizade? Amizade. 1-1. 1-1. Ih, veio da sinceridade então. Porque hein? o empate é pra se comemorar. É. A gente tá aqui, né? No mesmo pé. Empate é pra se comemorar. É. Da sinceridade, Ah. Pedrozinha. 2-1 Del Valle. Ah, não Vou dar um acredito. gol pra vocês. Não tá ruim, não. Eu ia falar 2-0, eu falava, pô, mas eu vi sua carinha, fiquei até com pena. Porque assim, Falei, pô, vou dar um gol. 1-0, o placar simples, É isso. dá pra trazer pra São Januário. Inclusive o que você falou, cara, São aberto. Januário, pra mim, É isso. é o craque do Vasco na temporada. Chegou a sua vez, meu amigo. Fala do seu Vasco. Há quase 100 anos, Juliano. Eu errei na temporada, né? O da sinceridade é 1-1. Da amizade é o Vasco ganhando, né? O que eu não acredito. Bem. Flavinique, pra te dar tchau, conta pra mim. Eu não gosto de botar o repórter nessa situação. Eu sou totoca da cabeça. Eu tô lá, eu danço, boto o óculos, porque, né? Todo Sim. mundo... Mas eu vou fazer isso com você, meu amigo, porque mandaram no meu ponto. Vai aí, me fala o seu placar da amizade e da sinceridade. E bom jogo pra você hoje falar da nossa transmissão também, Flávio Vinique. Sem problema, Fernanda, da amizade na torcida pelo Vasco. É contra um time internacional, a gente cobra o futebol carioca, a gente tem que admitir que a torcida, claro, pro Vasco seguir na Sul-Americana. Então, da amizade, 1-0 Vasco. Surpreende, joga ali fechadinho, acha aquele golzinho no segundo tempo. Da sinceridade, 1-1. 1-1, o Vasco chega vivo em São Januário com todas as condições, aí é outra história, não tem altitude, torcida do Vasco marcando presença no Caldeirão, fazendo aquela pressão, e aí eu sou mais o Vasco, arrancando o empate aqui, acredito que o Vasco vence em São Januário e consegue chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ó, tá esse solzinho aqui, mas um ventinho gelado, a gente bota o casaco, tira o casaco, bota nesse momento 18 graus, pro carioca é bastante frio, mas como o solzinho tá gostoso, aliviou. Agora, na hora da partida, a previsão é de 12, 13 graus aqui em Quito. A gente lembra, 2 horas a diferença do fuso horário, então a bola rola aqui às 7h30 da noite. Mas para não confundir o pessoal, é transmissão do SBT, a bola rola 9h30 da noite, 21h30, a partir de 9h15, o nosso Thiago Leifert comandando a transmissão. Eu vou estar aqui no campo, passando todos os detalhes, todas as curiosidades, informações, sempre de olho ali no banco do Vasco, bem próximo aqui de mim, onde vai estar o técnico Fernando Diniz, os suplentes do Vasco sempre ligado ali atrás do gol, a gente virado para cá, o gol à minha esquerda, o campo sendo preparado, já tem as faixas como a gente mostrou da torcida do Del Valle.
é promessa de jogão, jogo de qualidade, apesar da altitude, o Vasco vem forte, eu acredito que consegue arrancar o empate. Vamos, quem sabe não consegue uma vitória e chega em São Januário numa boa para confirmar a classificação. Essa é a nossa torcida, Fernanda. Então, a partir de 9h15 da noite, hein? Transmissão com o Thiago Leifert na narração e eu aqui no campo. Convite para a galera acompanhar no SBT. Muito beijo para você, Fernanda, para todo mundo aí. Beijo, vai almoçar daqui a pouco, né? Porque lá ainda tá cedo. Você almoça cedo, Venê? Você almoça mais tarde? Eu almoço antes de chegar ao programa. Então cedo, então Flavinho já dá para você almoçar. Bom trabalho para você, Flavinho, com toda a sua competência e sua experiência. Vai ficar de olho vivo no Vasco, contando tudo o que acontece não só durante o jogo, durante a partida, os detalhes também do banco de reservas do Vasco da Gama. Flavinho vai estar lá para trazer todas as informações para essa transmissão. A bola rola aqui na tela do SBT na Sul-Americana, 9h15 da noite, 21h15. Começa a transmissão com o querido Thiago Leifert, 9h30, bola rola. Esse momento, o Pedrozinha já tá com o quê? Oxigênio. Mas ele não tá na altitude, mas é como se fosse, entendeu? Porque ele entra mesmo no jogo, entendeu, Venê Casagrande? Claro. E tem aquele negócio também da questão da relação tóxica, sabe? Tem. Aí ele falou ali 18 graus. 18 graus pra mim é o quê? Frio, Venê? Pra 18, mim é quente, 18 graus aqui. Do jeito que tá o Rio de Janeiro, você acorda tá a 10 graus, pô. Eu boto luva e meu chinelinho, né? Que é meu pé tem claustrofobia, não consigo fechar ele. Mas as minhas mãos, ô Venê Casagrande, é luva, hein? Então hoje parecia um solzinho ali, mas bate um vento gelado. O Flavinho trouxe as informações. 9h15 começa aqui na tela do SBT. Sul-Americana com Vasco da Gama, Independente Del Valle. Ele já tá tenso. Em busca de reforços para o elenco comandado por Fernando Diniz, a diretoria do Vasco da Gama fez uma investida no mercado e tenta a contratação, por empréstimo, do atacante Matheus Martins, atualmente no Botafogo. O jogador, que chegou ao clube alvinegro em 2024, ainda se recupera fisicamente após uma lesão e, mesmo apto, não vinha sendo muito utilizado pela comissão técnica, perdendo espaço no elenco. A boa relação entre as diretorias de Vasco e Botafogo facilitou a aproximação, e o Gigante da Colina demonstrou interesse em contar com o atacante para a sequência da temporada. Matheus Martins já trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense e teve seu nome aprovado pelo treinador, que acredita no potencial do jogador para se encaixar no estilo ofensivo e dinâmico de jogo que prega. Apesar da tentativa vascaína, até o momento o Botafogo não deu uma resposta oficial sobre a liberação do atleta. Internamente, o clube avalia se a saída por empréstimo seria benéfica para o jogador e para a equipe na atual fase da temporada. O Vasco segue atento ao mercado e busca nomes que se encaixem no perfil desejado por Diniz, com foco em atletas que já conhecem sua metodologia de trabalho e possam oferecer retorno imediato ao time. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Matheus Martins seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.